Salve, salve galera, vamos chegando aí na paz. Live de hoje vou estar falando sobre os treinadores que eu tive. Demorou? Vamos chegando aí, daqui a pouco já começa, beleza? Aguardar um pouquinho, ver se o pessoal vai chegar para acompanhar também. Aí nós já dá sequência, tá bom? Só aguardar mais alguns minutinhos aí, beleza? Quem quiser aí manda um salve. E aí eu apresento aqui na live, tá bom? Fica à vontade aí. Salve, salve rapaziada. Live dos treinadores logo menos. Demorou? Vamos se aconchegando aí. Pode dar um salve no pessoal aí para acompanhar, demorou? Salve rapaziada. Salve Raul. Salve Thiago. Tiver por aí, firmão. Live dos treinadores hoje. Tá falando aí de alguns que passaram aí pela minha trajetória. Só gratidão mesmo. Salve Diogo. Moleque bom. Só aguardar mais alguns minutinhos, tá galera? Pra ver se chega mais alguém. Aí nós já inicia já, tá? E aí o jogo agora, hein? Barça e Bayern foi foda, hein, mano? Tá porra, goleada do inferno, mano. Cê é louco, tava assistindo aqui com os molecotes aqui em casa, aqui, meu irmão, o Iguinho, o Bruce. Tá maluco, doido? Pau da porra, mano. Ninguém esperava esse pau todo aí, né, no Barça, né, mano? Caralho, 8-8 foi muito, mano. Caralho, 8 gols, cê é louco. É uma cota, né, mano? Pra quem assistiu o jogo aí foi foda, né? Pra quem não assistiu, vale ver os lances depois. Cê é louco. E aí, Luiz? Salve, moleque. Das antigas aí do Águia também, da hora. Forte abraço. E aí, Wes, firmão, moleque. Da hora, Wes. É isso aí, cara. Diogo, monstro. Tá ligado? Vamos tá falando aí de alguns caras aí. Hoje alguns técnicos também passaram por vocês aí. Acho que vocês têm a enorme gratidão também por eles também. Vou tá falando de alguns aí, vocês vão lembrar. E vai ser bem legal. Foi foda, né, Luiz? Cê é louco, pai. Ninguém esperava essa goleada toda aí não, né, mano? Todo mundo esperava, eu acho que ia ser um jogo foda, né? Tipo lá e cá, né, mano? Os dois times, assim...
forte, né? Dois times tipo, camisa pesada, né? Mas ser 8 para um time, mano, eu acho que nem o torcedor mais fanático do Bayern ou do Barça esperava tomar, né? E nem o outro fazer, né, mano? Foi foda, foi surpreendente mesmo esse placar aí. Embaçado. 6h21, galera, agora. Quando der 6h25, tá bom? Aí nós já começa. Demorou? Quem for acompanhar aí, continua aí. Quem não for depois, pode ver no YouTube, tá bom? Vou deixar gravado também no YouTube. E é isso. Salve, salve, galera que tá chegando aí. Live dos treinadores hoje, tá bom? 6h25 nós vamos iniciar. Pode chegando, dá seu comentário, dá seu like aí, compartilha se você quiser, faz o que você tiver a seu alcance aí, tiver satisfeito, tá bom? Liberdade em primeiro lugar. É nóis, Luiz, tamo junto, pai. Forte abraço aí, hein? Salve, Robson. Tá chegando na live. Vamos falar sobre os treinadores hoje, hein? Só der mais alguns minutinhos aí, tá bom? Pra ver se chega mais alguém. 2 minutinhos aí, nós já inicia. Certo? 6h23 agora, 6h25 nós começa. Como tá as coisas aí, Robson? Tá lá no Veleiros ainda? Saiu de lá, tá por onde agora? Ah, entendi, pai. Entendi. Ah, essa pandemia quebrou também, né? Uma cota, né, mano? Você é louco, nem fala. Tá embaçado, né? Tá mais que na hora de passar já. Achar logo a vacina, né? Assistiu o jogo hoje? Foi foda, né? O jogo hoje. Bayern e Barça, você é louco. Ninguém esperava, né? Esse resultado aí.
É isso aí, Robson. Nunca pode perder a esperança, né, mano? A fé é sempre lá em cima, né, mano? Pode crer. Messinho passou mal. Correndo sozinho, né, mano? Salve, Gabigol. My sister. Vamos lá então, galera. Vamos começar a live aí. Live de hoje sobre os treinadores, tá? Que eu tive até o momento. Eu vou estar fazendo meio que uma linha do tempo, tá bom? Pegando lá desde o início da carreira lá. Acho que eu comecei a jogar bola, mano. Sei lá quantos anos eu tinha. Desde criancinha, mas que eu lembro que eu tava na escolinha assim foi em 2005, 2006 no Águia assim praticamente. Acho que foi por aí que eu comecei a jogar em escolinha. Salve Renan Bigode, nosso faixa das antigas, tá ligado, moleque? Tamo juntão. Seguindo a linha do tempo então, galera. Vou começar pelo Joaquim, tá? O Joaquim lá do Águia. Professor Joaquim. Tenho um carinho enorme por ele. Desde que eu conheço o Águia Negra, ele já estava por lá, né? Por mais que ele não tenha uma formação adequada, eu creio que ele tem o que é mais de importante, né, no futebol e também para um ser humano, né, que é o espírito, o coração, né? E isso aí nós vemos de sobra no professor Joaquim. Eu percebo que pelas formações, né, nós aprendemos que o método analítico nessa parte, né, do sub-12, né, a parte inferior, sub-12 para trás, né, é uma parte que tem que fazer muito trabalho analítico, né, aquele trabalho de fundamentos, né, individualizados, específicos, né, trabalhar muito a condução, né, aí trabalhar depois o controle de bola, e aí para depois poder fazer um chute, né, para depois fazer finalização, para depois partir para os passes, né. O jogador primeiro tem que adquirir alguns fundamentos primeiro, e depois ir ganhando sequência. E eu acho que isso foi só um detalhe que faltava nessa época do Águia, né? Porque eles davam muito o método global, né? O método de jogo, né? O coletivo em si, né? O rachão, assim. Mas eu acho que até por causa da falta de formação, né? Um pouco. Se tivesse trabalhado mais essa parte conosco, nós estaríamos bem melhor ainda, né? É uma crítica construtiva que faltou, mas de qualquer forma eles faziam também essa parte do método global, que é muito utilizado também para essas categorias sub-12 para trás, e é a que mais estimula, né, o jovem, né, a criança a querer praticar o futebol, né? Porque só de você estar no jogo, às vezes você assiste, né, na TV ou joga no videogame, você quer estar ali atuando, né, correndo, jogando o futebol em si, né? Às vezes esse método analítico ele é meio chato, né? Mas é um método que é importante, né, no ensino do futebol, porque são raros as crianças, os jovens que já nascem com essa habilidade, né, de saber fazer uma condução, saber fazer um controle de bola bom, né, dar um bom passe. Então é nessa linha que eu vou fechando aqui a fala sobre o professor Joaquim, né? Por mais que ele não tinha essa parte, né, da formação
de fazer um método analítico e tal, né, trabalhar essa parte. Ele trabalhava bastante o método global e também nos ajudou bastante a se tornar bons jogadores e até partindo até para uma linha psicológica também. Ele sempre cobrava, né, nós para fazer um bom futebol, até ser um bom ser humano também. E é isso, professor Joaquim, sobre ele é isso. Salve Jefferson, moleque bom. É um alemão, né? Um alemão zagueiro, né? Treinei lá no Grêmio, né? Forte abraço, irmão. Tamo junto. Indo da sequência, em 2006 também, o Robson, que é o volante do Águia, né? Capitão, ele nos treinava também essa época aí. Eu não lembro também dele passar muito treino analítico, né? De fundamentos individualizados, para depois partir pro global. Eu lembro ele passando mais também o método global de jogo, essas coisas, e deixando nós bem à vontade, assim, né? Mas ele era um bom treinador também. Teve um jogo marcante que eu tive com ele, né? Nós ganhamos 2 campeonatos seguidos no mesmo dia, né? Que foi um lá no Peixe Vivo, né? No clube da Eletropaulo, e foi o campeonato da Eletropaulo. E aí na sequência desse torneio que nós fomos campeão, nós já fomos para outra final que foi lá no Acadêmico, né? Da Cidade Dutra. E aí acabamos ganhando lá também a Copa Zona Sul, em cima do Grêmio Noronha ainda, né? Em cima do Grêmio Noronha, que eu fui treinador posteriormente, né? E alguns moleques do Grêmio Noronha até jogam comigo hoje no esporte e tal, e nós lembramos da resenha às vezes. O Robson, nesse jogo, principalmente o jogo da final da Copa Zona Sul, no Acadêmico, veio um moleque do São Paulo lá, né? Do nada o Augusto chamou ele para jogar a final. E aí esse moleque do São Paulo chegou, o Léo, acho que o apelido dele era Léo. Aí ele treinava com o Vinícius Alexandre e com o Wesley no São Paulo. Ele estava fazendo teste no São Paulo e tal. Aí os moleques já estavam falando na semana que esse Léo ia vir para jogar a final, que tava mal buchicho, né? Que eu ia ficar no banco, alguma coisa assim, sabe? Esse Léo ia chegar e ia jogar no meu lugar. Aí, aí chegou na final, né? O Robson pegou, né? Ele é o professor, escalou o time. E aí ele jogou a 10 pra mim ainda. E eu falei, carai, né? Será que ele vai me sentar mesmo, né? Vamos ver, né? A moral, então. Aí o Robson chegou, né? Jogou a camisa pra mim, né? E eu fui titular, meia lá. E ainda conseguimos sair com o título da Copa Zona Sul. E é isso, eu tenho essa memória bem marcante com o Robson aí, treinador. Por pouco nós não conseguimos ganhar algum título no Esporte A, né? Chegamos a jogar quartas de finais de alguns campeonatos, mas eu acho que faltou uma gestão melhor ali do Esporte do Águia, para nós termos mais confiança, para eles depositarem mais confiança em nós e nós deslanchar de fato, né? Não só eu falo isso, não como só eu, mas se você pega o Renato também, zagueiro, né? Faltou essa confiança para ele jogar também, dar sequência. O Alan também, meu primo. Eu acho que dos moleques que jogou mais, quem teve mais sequência foi o Dé, mas também que não conseguiu seguir, né? Até hoje você vê que nós tínhamos um bom time para dar sequência no esporte e tal, bons atletas ali que poderiam vir também conosco, mais ainda, só que eu acho que faltou uma melhor gestão a longo prazo no esporte, os caras pensar mais a longo prazo, como que nós estaríamos hoje, né? O esporte do Águia aí, com esse talento tudo, e não pensar a curto prazo, né? Então, até os líderes do time também faltou um pouco dessa tomada de decisão. Não, nós queremos os moleques aqui com nós, pá, sabe? Tipo o Fabinho, o próprio Robson, o Torto, sabe? Até o Clécio. Na época o Clécio gostava muito de nós também. Mas eu acho que faltou essa parte aí também, sabe?
falando especificamente do professor Robson, né, do treinador Robson. E essas experiências que eu tive com ele, né? Mas é isso, galera. Professor Augusto agora. Professor Augusto, ele se garantia muito, né, com a rodagem que ele tinha, né? Um cara bem experiente, né? Bem cheio de bagagens na bola também, tinha bastante contato. Eu não tenho muita recordação dos treinamentos dele também, se eram dessa parte analítica, sabe? Eu não lembro dele treinando nós muito assim. Eu acho que ele era um cara mais cabeça na época, ou treinava as categorias maiores. Não lembro de fato assim dos treinamentos dele, mas eu lembro que ele tinha bastante contato, tinha bastante influência assim no Águia Negra, né, na época que ele estava lá. Tanto que quando ele saiu do Águia em 2006 lá, ele foi pro Brigadeiro, parece. Aí um monte de moleque ficou assim. Acho que o Renan até que tá na live aí foi pro Brigadeiro essa época, né, Renan? E muitos moleque também partiu pro Brigadeiro. Eu e o Alan, eu confesso que eu e o Alan também quase fomos. Nós chegamos a fazer a inscrição lá do Brigadeiro, pegar a ficha. Só que aí nós chegamos lá e não bateu, sabe? Quando não bate assim o sentimento, sabe? E aí nós acabamos retornando, né, pro Águia. Só que aí parece que o Águia não voltou essa época também. Aí nós acabamos indo pro Cruzeirinho jogar no Verona com o Pio, com até o Adiel também, que é pai do Pio, o Washington também, comandava ali o Cruzeirinho do Verona. Aí eu joguei lá com o Gênesis, joguei com alguns moleque bons lá também. O Derlei Marreta tava lá também nessa época, no 94, né? Aí tinha uns moleque legal lá também, que nós teve uma experiência legal no Verona. Nós íamos jogar lá na Kennedy, ali no campinho da Kennedy do Cruzeirinho, em frente, né, ao Barcelona. E foi uma época bem legal também, essa época aí com o professor Pio, Adiel, o Washington lá, se tratando do Cruzeirinho, né, do Verona. E o Augustão era isso, o Augustão era bagagem, era rodagem. E eu acho que até hoje ele tá assim, né? Eu não sei como que clube que ele tá agora, ou escolinha, mas ele ainda, né? Acho que a última passagem que ele tava era o Aliança, não sei se ele tá lá ainda. Mas ele é muito isso, ele é tipo um luxo, assim, sabe? Vai muito da bagagem. Não sei se ele tá só atualizando agora, como tá esse futebol de hoje, né? Mas eu vejo ele dessa forma, assim, como um cara rodado que se garante nessa sua bagagem, né? Aí o professor Vagninho também, nessa época eu tava com ele no Águia. O professor Vagninho também não lembro de ele passar muito treino analítico para nós. Ele passava mais o global também. E ele passava muita corrida em X, né? Aquela corrida em X, né? Que nós íamos correndo e tal, aí só em X pelo campo. Isso aí tinha bastante no treinamento, que eu lembro. Mas nada demais também dos treinamentos. Eu acho que faltou um pouco também dessa formação, dessa busca, sabe, por novos treinamentos para nós, né, molecada que vinha da escolinha, que tinha qualidade pra caramba, só que não tinha uns treinamentos fodidos. Mas não dá pra culpar também, né, porque nós sabemos como nessa época era difícil estudar, né, principalmente para nós de periferia. E não sei se era também o objetivo dos caras, né, se seguir uma carreira como professor, treinador, né, técnico. Então eles faziam o que podiam, né, na época, assim, né, e pelas suas experiências, às vezes pela sua bagagem que tinha, né, o seu repertório, né. Mas é isso. Tenho poucas lembranças também dos treinamentos do professor Vagninho, mas era uma boa pessoa também. Ele acompanha, cheguei a jogar com ele, eu acho, um pouco no esporte, bem no começo, mas aí depois ele só começou a assistir e tal, e peguei só o finalzinho dele. Mas é isso. Professor Reinaldinho agora. Professor Reinaldinho, fora de campo, ele é excelente.
Eu vejo ele como um gestor mesmo do futebol, né? No campo eu acho ele um pouco meio perdido. Confesso que muitas coisas do que ele pensa de futebol, às vezes eu não bate com a minha. Tipo, colocar o Chiquinho de lateral, sabe? Eu confesso um aí, se o Chiquinho ver a live aí, o Reinaldinho depois. Chiquinho pra mim é volante, assim, na frente da área, sabe? Dentre outros moleques aí que às vezes eu via jogar, né, atuar com ele comandando sub-15 ou sub-17, e eu achava que, poxa, mano, eu ia fazer diferente, tal, nesse sentido. Eu acho que às vezes isso depende de técnico para técnico também, às vezes, né? Às vezes eles preferem um cara mais forte em tal posição, ou um time mais reativo, né, do que ofensivo. Então acho que nós temos que saber respeitar também essa opinião, né, de cada técnico, cada treinador, mas também respeitando a si próprio também, né, com as suas convicções, o seu modo de ver o futebol, né? Acho que ele até entrou na live aí na hora que ele chegou. E sabe, Reinaldinho, tô falando de você aqui agora, nesse momento. Mas é isso, mano. Professor Reinaldinho, como gestor, eu acho foda, mas como técnico, eu acho um pouco perdido, pra ser sincero, tá? É isso. Professor Pangaré, professor Robson Pangaré agora, de fato, foi um dos caras que parou o treino e conseguiu ensinar algo, sabe, além do global. Foi alguns treinos quando o professor Pangaré chegou, ele me ensinou uma parada foda lá no treinamento dele, de dominar com a perna e já sair com a outra, né? De um treinamento que ele fez lá. Eu acho que a partir do Pangaré que começou alguns treinos começar a ser melhor no Águia. E eu tenho a total gratidão aí por essa pausa, sabe? Porque eu entendo a importância de, às vezes, parar o treinamento global, né? Que é o treinamento do coletivo, e dar uma explicação do que fazer, né? Do porquê fazer também, né? E até fora do treino global também, a importância desse treino tático, né? Desse treino, às vezes, individualizado, que é de fazer alguma jogada, né? Aí o professor Robson, ele conseguiu passar isso na minha visão, e só que faltou um pouco da parte psicológica do time e até da parte tática também. Eu acho que a nossa geração era muito boa, só que nós não tínhamos muita, sabe, eu vou falar mais pra frente quando for falar do Ronaldo e do Adalto, mas eu sinto que nessa época do Reinaldinho, do professor Joaquim, do professor Robson, nós tínhamos bons times também, só que nós não tínhamos um tesão fudido, sabe? Não tinha uma cabeça pilhada pra ganhar, sabe? Não tinha... parecia assim que nós jogávamos, tipo assim, tanto fez, tanto faz, sabe? Se nós ganhar ou não, tá tudo tranquilo e vida que segue. Até porque em escolinha, né, galera? É bom enfatizar isso aqui bem, que em escolinha, normalmente, né, os professores não são... como eu posso dizer, eles não aprendem na faculdade, assim, ou em outro lugar de formação, a ensinar para ganhar, né, a competir que nem clube, né, por todo custo a vitória, sabe? Em escolinha nós temos que ensinar a todos, né, tem que ensinar com qualidade a todos. Essa é uma coisa mais de participação, sabe? É uma coisa mais educativa. Então não tem essa cobrança totalmente da vitória, assim, né? Eu acho que é isso, até nesse caso aí, por isso que o professor Reinaldinho, o professor Robson,
não cobrava tanto, né, essas puta, nós temos que ganhar pra caralho, porque eu acho que eles, né, como eles já tinham estudado também um pouco na faculdade deles, eles já tinham essa preocupação também, né? Pô, nós não pode cobrar tantos moleques, pá, nós estamos aqui, né, para formar novos cidadãos, né? Não é a vitória em si, não é a competição em si, não é ganhar um DEF ou uma taça, né, a todo custo que nós vamos estar formando esses moleques. Quanto mais eles estiverem educados, né, indo para a escola certinho, isso que é o mais importante, né? Se eles estiverem escutando aí a live ainda, pode falar, pode confirmar se é isso mesmo. Mas é por isso que eles não tinham não cobrava muito a vitória de nós assim a todo custo, né? Por mais que nós sabíamos que nós poderíamos dar ainda, retribuir isso também, mas eu acho que quando eu for falar do Ronaldo e do Adalto, aí eu vou falar que eles vieram com essa nova linhagem, sabe? De querer competir, querer ganhar, e aí, querendo ou não, acabou melhorando a escolinha muito mais, né, também. Mas eu vou falar mais pra frente, tá, dos dois. Seguindo aqui a ordem cronológica aqui das coisas, professor Ricardo, que eu tive na Vila Lobos, talvez foi um dos melhores que eu tive, assim, no sentido de passar treinos diferenciados, sabe? O professor Ricardo, se eu não me engano, hoje em dia ele é olheiro do Palmeiras, estava no Corinthians também. E ele é um cara que dava para perceber que ele é um cara bastante estudioso. E ele passava uns treinos diferenciados lá na Vila Lobos, né? Comandava time na Copa Nike e tal. Ele era um cara bem visionário, assim. E deu para perceber no seu repertório que ele tinha bastante bagagem, sabe, a respeito de treinamentos, assim. Era um cara que não sei se ele via em algum lugar ou pela experiência dele, mas era um cara que passava uns treinamentos que eu nunca tinha visto em outro lugar, né, que eu tinha passado. E por isso eu destaco ele aqui, legal. Agora falando do professor João Miguel. Professor João Miguel, eu tive aula com ele lá no Nacional, quando eu tava lá. Tinha passado na virada esportiva e aí começamos a treinar lá no Nacional. Por mais que não era com os moleques do elenco, mas era para nós estarmos com os moleques do elenco, né? Quem tinha passado na Pereira, na virada esportiva. Só que aí nós começamos a treinar com os moleques de teste, né? No Nacional lá. E aí quem assumia o time era o professor João Miguel. Eu vejo que para ele, ele era um bom treinador, mas para ele faltou um pouco de protagonismo, sabe? Faltou um pouco de se empenhar mais, sabe? Mostrar o trabalho dele pro cara que era o treinador do time principal no Nacional, né? Do Sub-15 na época. Tipo, nós que era de teste, assim, vamos fazer um jogo aí então, tô com uns moleque bom ali de teste, vamos marcar um amistoso aí pra ver se nenhum moleque de teste aqui serve pra você aí. Qual que é, sabe? Tem alguém pagando aí, tem algum empresário, dinheiro que tá rolando aí que você não quer aproveitar os moleques de teste, sabe? Faltou alguma presença dele, algum impacto, sabe? Do professor João Miguel. Se ele ver a live aí depois, eu acho que é isso que fica de feedback pra ele, pra ser treinador, o que eu aprendi, né? E o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu estudo, né? Você tem que ser porra louca, doido. Você tem que peitar os outros às vezes, tá ligado? Você tem que mostrar o seu valor. E eu acho que isso faltou um pouco no professor João Miguel. E eu espero que, né, se ele quiser retornar à carreira, né? Que eu tava conversando com ele no último vídeo aí do Nacional até. Parece que ele tá meio afastado também um pouco dos clubes. Mas se ele quiser voltar para clube, a mentalidade tem que ser outra. Tem que ser uma mentalidade mais competitiva, né? Diferentemente da escolinha às vezes, que é só formar o atleta, né? Cidadão e tal. Mas tem que querer ganhar mesmo, sabe? Tem que querer mostrar seu trabalho pela vitória, né? Porque muitas vezes no clube é o que mais vai importar, né? O cara não vai querer saber se você tá jogando bem ou mal. Às vezes vai querer a vitória, mas é isso que fica de feedback aí pro professor João Miguel. O professor Miltinho agora, galera. O professor Miltinho eu vejo como um cara paizão mesmo, durão.
sabe? É um cara que é, sei lá, é um cara que é gente boa pra caramba, sabe? Gente boa pra caramba, só que é um cara assim, sabe, aqueles cara autoritário, assim, sabe? É época antiga, é época é, dos nossos avós, assim, sabe? Que é aqueles caras mais fechadão, sabe? Tipo, ele veio melhorando bastante agora, né? Que eu tava lá em 2015, 17 também, 18. E aí nós trocava várias ideias dessa daí, ô Mitchell, você tem que melhorar essa forma de falar sua, pá, essa sua postura, né? Aí ele também, né, no reverso, ele também, tipo, me ensinou bastante coisa. Ah, eu sei esse cara mais autoritário, né? Porque eu nunca tive essa postura, né, muito autoritária também. Sempre tive uma postura mais libertadora e às vezes pra futebol, né? É uma coisa que eu venho melhorando bastante também e aprendi muito com ele, que eu tenho que ter uma postura mais durão, né? Pra futebol também. E aí o professor Miltinho eu via... né, vim aprendendo muito com ele essa questão também, né? Eu ajudando ele a melhorar, ter essa linhagem mais libertadora, né? Dialógica, né? Democrata até pode falar, né? E ele me ensinando a ser mais autoritário também, mais durão, sabe? Então foi uma experiência bem bacana que eu tive lá no Grêmio Noronha com o professor Miltinho. E bem valorosa, sabe? Ele é um velho, né? Um velhinho de coração de ouro, né? Falar agora do professor Neto. O professor Neto, para mim, como professor, assim, foi o meu maior exemplo, maior referência para me seguir como professor. Não pela parte talvez do campo, sabe? Porque pela parte do campo, para mim, mais brabo é o Adalto. Mas como professor assim de ciência mesmo, sabe? De dialogar com os alunos, de trazer uma reflexão, sabe? De ser autêntico, ser verdadeiro nas palavras, né? E nas ações, né? O que o Paulo Freire traz muito de praxis, né? Do conceito de praxis. Né, o professor Neto ele põe em prática de uma forma extraordinária, assim, sabe? Então, para mim, ele é a maior referência assim, como professor que eu tive nos estágios ou como treinador que eu vejo hoje, assim, né? Como professor, ele para mim é o referência. E trazendo essa linhagem humanizada, sabe, galera? Que eu acho que é o que falta também em alguns locais, até no futebol profissional mesmo, esse lado mais humano, sabe, do treinador. Tem muito treinador que ele só quer saber da vitória de qualquer custo, só quer saber de ganhar, tal, do resultado, mas não quer nem cumprimentar o outro treinador que ganhou, não quer reconhecer, né, o outro treinador que foi campeão, não quer reconhecer a vitória do outro treinador. Eu acho que isso é uma das maiores bobagens que o futebol faz muitas vezes, que é esse ego inflado, né? Esse ego do treinador, dos gestores, né, dos clubes, ao invés de buscarem se melhorarem, trocarem ideia, trocarem mais figurinha, não, cada um vai pro seu lado, cada um quer fazer o seu trabalho ali e quer que o outro se foda mesmo, de fato, sabe? Eu acho isso ridículo, porque o futebol acaba perdendo com isso, né? Tanto que teve uma foto aí esses dias do Zidane trocando ideia com o Guardiola, né? Eu achei foda demais, porque eu acho que essa é a linhagem que todos os técnicos do mundo tinham que seguir, né? Uma humanização maior, né? Eu aprendo isso muito com o professor Neto, que é essa parte humana, né, do ser humano, né? Deixar o ego de lado muitas vezes e ter essa conexão, né, mais autêntica, né, mais humanitária, né? Humanizada de verdade, né? E eu acho que é isso. Minha maior referência aí como professor aí. Agora falando um pouco do professor Ronaldo.
professor Ronaldo para mim é um dos melhores professores que eu tive também no futebol. Muito intensivo, sabe? É aquela questão que eu tava falando que faltou um pouco pro professor Robson, Reinaldo, Vagninho, Robson na época lá, até o Augusto mesmo. Essa intensidade que o Ronaldo chegou passando para nós na escolinha, eu acho que é o que mudou o nosso psicológico, sabe? E é o que eu tento fazer até com o Ari lá agora, né? Eu vi, né, cresci com o Ari perdendo muitos jogos e até falo com o professor Neto às vezes, com a molecada também, falo, mano, nós tem que mudar nosso psicológico. Se o Ari quiser crescer aqui, não tem que... por mais que, né, na escolinha não, esse lado de ganhar, de competir e tal, tem que ser um pouco de lado, né, e valorizar mais o lado da formação humana. Mas eu acho que o ego da vitória também, o ego de ganhar um campeonato, de jogar um campeonato, de conseguir vitórias em jogos, eu acho que esse ego é preciso também no futebol. E é o que eu tento fazer lá agora também junto com o professor Neto. E é o que o professor Ronaldo conseguiu fazer bastante quando eles chegaram no Águia, né? A partir do professor Ronaldo e o professor Adalto, que eu vou falar posteriormente, eles passaram um novo olhar para nós, nós começamos a acreditar mais em nós, sabe? E também esse lado da vitória, querendo ou não, ela te satisfaz mais, né? Você fica com mais autoestima para jogar, você começa a acreditar mais em você, começa a, poxa, eu consigo, né, já que eu tô aqui, eu consigo fazer uma peneira, eu consigo fazer um teste ali, eu acho que eu sou bom, sabe? Você começa a ter essa percepção maior sua também como jogador, e eu acho que isso ele passou de forma exemplar aí para nós aí na escolinha do Águia Negra. E é uma grande referência aí nos trabalhos que ele faz também. Foi para algumas barcas para clube agora também, eu fiquei bastante feliz. Eu só tenho uma coisa né, não negativa assim, né, mas uma crítica construtiva ao professor Ronaldo, é que o lado da religião assim, né, do que ele leva, às vezes ele quis implantar em todos os educandos dele, né, que ele tem, e isso acaba ferindo um pouco da liberdade, assim, sabe, dos educandos, né, dos jovens, na minha visão, né, porque eu falo por experiência própria. Quando nós estávamos lá em 2012 e nós íamos para os jogos e voltávamos também ouvindo o louvor, né, a viagem inteira. Aí alguns momentos também ele começou a chamar nós para irmos pro Arena Jovem, sabe? Essas coisas assim. Eu acho que é um pouco doutrinório, sabe? Esse tipo de ato. E eu já era deísta na época, né? Eu me tornei deísta com 14 anos. Para quem não conhece o deísmo é uma filosofia naturalista que eu como deísta eu acredito em Deus, mas ele como um criador do universo, né? Não como um ser onipotente, onipresente, onisciente, né? Mas é um Deus não interferente, né? Ele apenas criou o universo e deixou o mundo ser regido pelas leis da física e da natureza, né? Ele é como um relojeiro, né? Um relojeiro que criou o relógio, só que a partir do momento da criação do relógio, né? Que é como Deus que criou o universo, né? Aí as leis da física e da natureza as pilhas do relógio, né? Aí colocou as pilhas no relógio, o relógio roda sozinho. Não precisa mais de intervenção divina no universo, né? Não precisa mais... se ele já deu esse livre-arbítrio para nós e essa oportunidade de viver, né? Ele não precisa mais de intervir, né? E é esse Deus que eu acredito. Então imagine eu deísta na época com 14 anos, tendo que escutar louvor o jogo inteiro, ida e volta, né? Tendo que
ser forçado um pouco a ir pro Arena Jovem, sabe? Eu me senti um pouco oprimido, um pouco. E é até de uma linha anarquista também, que hoje em dia, né, eu sigo desde os 17 anos também, quando eu fui voltar a primeira vez, eu já era anarquista, né, por umas leituras que eu fazia desde os 14 anos e tal. Então, feri um pouco da liberdade, eu acho, esse lado do professor Ronaldo, mas nada muito contra também. Eu acredito que cada ser humano tem a sua filosofia, religião, religiosidade, né, para seguir, mas é só um feedback que fica, porque o próprio legado das Olimpíadas, né, se você vai ver, eles não permitem também ficar com manifestação religiosa. Eu acho que até dentro dos clubes também deve ter alguma conduta também que essa linha religiosa também tem que ficar para cada atleta, sabe? Então é um feedback que fica construtivo aí para pensar também, né, no que o seu aluno pensa, né? Não só como você quer que ele enxergue o mundo, né? Mas como que ele possa ter uma consciência crítica, uma consciência libertadora, libertária, e ele possa escolher, né, as escolhas dele no mundo, né? Ter uma consciência mais emancipatória também, que é o que eu acho que faltou nas escolinhas também. Essa consciência mais crítica, sabe? Tipo assim, se você não ser jogador, né, galera? E aí? O que vocês vão ser da vida, sabe? Tem cursos, sabe? Tem cursos no Anchieta, tem cursos no SBA Girassol, tem cursos no Circo Escola, sabe? Tem coisas de cultura, sabe? Você pode ser um artista, você pode ser, sabe, um cara que escreve livros, você pode fazer teatro, sabe? Você pode cantar, você pode ser um empreendedor, sabe? Tipo assim, passar uma visão mais ampla da vida, sabe, para os alunos. Eu acho que faltou um pouco disso também nas escolinhas, que é uma linhagem também que eu tento fazer hoje em dia, né? Essas deficiências que eu vi, né, dessa consciência mais emancipatória, eu tento trazer hoje para os alunos que eu sou professor, né? Porque nós temos que ser verdadeiro, né? Professores aí que estão me assistindo, muito poucos desses jovens que nós formamos vão se tornar atletas profissionais de fato, né? Então eu creio que nós temos que emancipá-los, né? Trazer uma visão mais ampla para esses nossos jovens, né? Ainda mais nos contextos que nós estamos inseridos, né? De criminalidade, de violência, né? De acesso ao tráfico de drogas. Então eu acho que quanto mais nós trazemos esse conceito mais amplo, né, mais extenso da vida, né, de fazê-los pensarem por si, né, nós auxiliarmos eles a pensarem, eu acho que esse é dos nossos maiores legados que fica, né, de não só a parte do campo, né, competir, né, ser atleta, mas o que ele é como ser humano, sabe, o que ele pode se tornar. Pô, tem faculdade para fazer, tem cursos para fazer, você pode se tornar, né, como eu falei, um artista, né, um empreendedor. Então nós temos que trazer mais esses conceitos para os nossos jovens que nós estamos formando, né, e principalmente atualmente, né, que essa rodagem dos empregos formais está difícil, né, tá cada vez mais essa linhagem mais empreendedora, né? Essa parte informal, né, dos empregos, né? Os jovens também não querem ficar muito tempo em empresas hoje. Então eu acho que esses conceitos cada vez mais tem que ser tratado com eles, que eles estão buscando a autonomia deles, a liberdade, a independência deles, né? Eles serem protagonistas do sonho deles, né? Então eu acho que cada vez mais esse o caminho que nós temos que auxiliando eles a pensarem e a crescerem, né? A evoluírem, a construírem seus próprios caminhos, saca? Longe de verdades absolutas. Eu acho que é isso. Falando do Adalto agora, professor Adalto, para mim ele no campo ele é o melhor, é o paizão de todos, né? Eu acho que nós tínhamos comentado até aí
nos comentários aí durante a semana. Veio um comentário também falando acho que foi até o professor Adalto que comentou, o professor Marinho, o outro professor lá do Estrela, né, que era um pouco bravo, essas coisas assim. E aí eu até citei, né, que eles às vezes faltou um pouco de formação, faltou um pouco, né, de melhor compreender o tipo de cobrança que se faz, né, galera, para um atleta sub-13 para baixo, para sub-13 para cima, né? Eu acho que é bem diferente, né? Os atletas sub-13 para baixo, eles não podem ter muita pressão para jogar. Tem que jogar por amor, por alegria, por prazer, sabe? É frustrante quando um professor abaixo do sub-13 ali cobra muito o atleta, tanto que muitos até desistem de jogar, acham muito difícil, começa a perder o tesão, né, pelo jogo, e acabam, né, nós perdendo vários talentos aí que poderiam se tornar bons jogadores, até ótimos seres humanos também, né? Eles acabam tendo desgostos, né, pela vida, não sei, pelo esporte, sabe? Então nós temos que ter isso aí em mente, sabe, do tipo de formação que nós estamos dando para os nossos jovens, sabe? E eu creio que é isso que ficou de crítica construtiva aí também para os professores aí que foram citados ali. Até o próprio professor Marinho também melhorou bastante, né? Eu percebo que ele melhorou muito mesmo, muito nessa questão aí. Eu via ele dando muitos gritos também na beira do campo, quando nós éramos pequenos, tal, essas coisas, até com as categorias menores, mas hoje em dia ele tem mais essa consciência, ele buscou, né, creio que buscou feedback até dos pais, de fora, não sei se ele fez outras formações, mas ele veio melhorando bastante nessa questão aí, e tem que ser destacado aqui também. E voltando ao professor Adalto, ele já é diferente, é um cara que ele já é um gestor como pessoa, né? Ele é um cara que, antes de eu ficar sabendo que o Tite era um cara gestor na bola, o professor Adalto já era um cara gestor no futebol, né? Já era esse controlador de grupo, né? Antes de ter essas falas, né, na mídia assim, do Tite, eu já via isso sendo falado do Adalto, né? Então, para você ver o tanto que ele já era esse paizão, né? Esse cara bom de grupo, né? E fora os conceitos estrategistas dele, né? Sempre foi um cara bastante tático, né? Ele trazia novas inovações pros estilos, né? Os sistemas de jogo dele, os esquemas, e eu vejo ele fora da curva, né? Até pela época também, né? E tanto que ele teve algumas passagens em clubes e tal, e não está conseguindo ainda brilhar de fato na carreira, até por conta que eu acho de algumas formações, né, que a CBF pede, essas coisas assim, mas isso aí é até a proposta que, né, que eu deixei para nós fazermos no final, que eu prometi lá que tinha, eu ia fazer uma promessa tal, que nós tentarmos fazer uma vaquinha pro professor Adalto fazer o curso na CBF. É isso que eu ia deixar de legado aí com essa live. Os molecotes aí que treinou, que o professor Adalto formou, todo mundo aí que, né, que gosta dele, né, pelo potencial que ele tem, nós fazemos uma vaquinha aí para ele fazer o curso da CBF e ele engatar de fato na carreira aí. Eu acho que é isso que ele precisa. Às vezes o que falta para muitos de nós aqui também na periferia, né, essa falta da grana, essa oportunidade de verdade, né, de poder fazer um curso na CBF, tá com essas pessoas, com esses cargos, né? Então é isso que eu ia fechar a live falando disso, de nós se organizarmos aí, todos os atletas aí que o professor Adalto formou, né, os outros professores aí também, se puderem dar uma força, nós se unirmos, né, para mais de nós conseguirmos ingressar na CBF, ingressar nos clubes, e
e ganhando esses espaços também, né, nós, né, que eu acho que tá mais que na hora de nós começarmos a ocupar esses espaços também, não ficar só nas escolinhas, mas tentar ingressar, né, nos clubes, né, comandar, né. Então eu queria fechar a live assim, galera. Se vocês toparem aí, chegar nos molecotes aí, de geral aí que passou pelo professor Adalto, e nós organizarmos aí uma vaquinha para nós tentar ajudar o professor Adalto aí a fazer o curso na CBF. Demorou? Vou ler alguns comentários aqui. Pode crer, professor Reinaldinho, cada um tem sua visão. Salve, Luquinha. Aprendeu muito com o Robson, Pangaré, Joaquim, Reinaldo, Adalto. Ronaldo foi fundamental. Demais, demais. Melhoraram a escolinha bastante, né? Quando eles chegaram. Nada contra os outros professores, mas o professor Adalto e o professor Ronaldo revolucionaram mesmo a escolinha. O professor Robson falou, ótimas palavras, Gui. A época foi formando pelo professor Ronaldo, nossa equipe era assim, isso que você falou, nosso maior objetivo era formar homens de bem, nosso trabalho era muito social, eu devo muito ao Reinaldo por acreditar, vocês alunos do respeito. Pode crer, Robson, é isso mesmo. Eu acho que vocês fizeram o papel essencial, sabe, o que tem que ser feito mesmo nas escolinhas. Claro que nessa questão dos resultados, né, nós poderíamos ter sido melhores, até nós como atletas mesmo também, né? Eu tenho essa cobrança muito, que eu poderia ter sido muito melhor também como atleta, e sempre fica essa cobrança aí, né, de sempre melhoria, crítica construtiva, feedback, né, sempre querer evoluir. E isso é para geral, para todos, né? Nós sempre precisamos querer melhorar, evoluir. E é isso, eu entendo também esse trabalho social aí também, que é o que eu venho fazendo com o professor Neto também. O professor comentou aí. Nós, né, professor, estamos de parabéns pelo trabalho e a dedicação, né? Eu acho que pela falta de recursos que nós temos, pela falta de várias coisas, né, estrutura e tudo mais, nós vemos fazendo um ótimo trabalho aí nas periferias, e temos tudo a crescer, né? Eu acho que a comunidade também tem que abraçar nossos projetos, né, continuar nos apoiando, sabe? Os pais, os comércios do bairro, sabe? As próprias escolinhas também, começar a se conversar mais e ver o que nós podemos fazer, sabe, para uma beneficiar a outra, uma crescer com a outra, sabe? Eu acho que vai muito da linhagem, que é o que eu venho pensando às vezes, de nós formar mesmo que um clube aqui do Grajaú, sabe? Nós unidos, unificados, sabe? Pensarmos maneiras de como que os melhores atletas do Grêmio, do Águia, do Brigadeiro, do Ari, torna um time só, e nós vamos fazer um jogo contra o São Paulo, fazer um jogo contra o Corinthians, sabe? Juntar os melhores atletas do Grajaú, e nós vamos tentar peneiras, né? Jogos amistosos contra clubes, sabe? Não só escolinhas individualizadas. Eu acho que nós perdemos muito quando nós ficamos assim ainda, né? Individualizados. Nós teríamos bem mais potencial unidos, e até conseguiríamos fazer bem mais coisas, né? Unidos. Na minha visão, né? O que eu penso, né? Até de como nós conseguimos academias, né? Mais parcerias dos comércios do bairro, né? Você pega um aqui, um Boizão, né? Como que esses comércios consigam apoiar as escolinhas do bairro, sabe? Como que nós se fortalece, né? De fato, né? Com esses comércios, né? E as escolinhas cresçam também, sabe? Outros patrocínios nós organizados, como que nós conseguimos, sabe? Para nós continuar crescendo. Eu acho que é nessa linhagem que eu termino essa live aqui, e espero que tenha sido produtiva aí. E é isso, galera. Os feedbacks aí sempre construtivos,
não levem a mal, sabe? Sempre que quiserem me dar uns feedbacks também, eu tô sempre aberto para escutar feedbacks sobre mim. E eu amo isso, sabe? Isso mostra que as pessoas se preocupam com você. Eu creio que é isso. Na minha visão, quando alguém tem alguma crítica construtiva para te dar,